Meus queridos, boa noite na paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, como também a sua família, como todos os seus queridos. Espero que a graça do Senhor seja abundante na sua vida, tá bom? Estamos aqui para mais um momento de meditação na palavra do Senhor, seguindo este conselho abençoado de Jesus, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas eu queria mais uma vez te trazer o entendimento do nosso propósito. Nós temos que entender que, uma vez que estamos vivendo em busca de um relacionamento com Cristo, nós temos que procurar meios para que isso venha se fortalecer. E não tem como você se relacionar com aquilo que você não conhece. Não tem como. Nós desenvolvemos um relacionamento a partir do momento que conhecemos a pessoa. Eu quero dizer com isso que, se você quiser desenvolver um verdadeiro relacionamento com Deus, é indispensável que você o busque conhecê-lo. Mas entenda bem uma coisa: Deus não é fruto de opinião humana. Não é o que você pensa que Deus é que reflete aquilo que realmente Ele é. Não é o que eu penso acerca de Deus que diz o que Ele é. Não é aquilo que a religião A, a religião B diz acerca de Deus que torna Deus naquilo que é dito. Deus é aquilo que está revelado na sua palavra. E o interessante é que a própria palavra, ela interpreta a própria palavra. Então é por isso que, por mais que você leia bons livros, ouça pregadores, por mais que você tenha uma prática religiosa de seja lá o que for, louvores, jejuns, é necessário que você busque conhecer a Deus pela sua palavra. É na palavra dele que está revelada a sua vontade, está revelado o seu jeito de ser, a sua maneira de se relacionar. Então, esse é o nosso propósito. Amém? Então, uma coisa que também nós temos que entender, que a Bíblia não foi feita para ser lida como você lê uma revista qualquer. Foi feita para nós meditarmos nela. Vários, dezenas de versículos nos orientam a meditar na palavra de Deus. E é isso que nós queremos despertar em você, que você aprenda a meditar na palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá, nosso salmo de hoje é o salmo número 5, e é mais um salmo de Davi. Como a grande maioria dos salmos, nós vamos ver que Davi foi um dos seus maiores escritores dos salmos. E o interessante é que Davi, ele sempre colocava na letra, no papel, vamos assim dizer, ou no pergaminho, no papiro da época, não sei, mas ele colocava para fora esse sentimento que ele nutria pelo Senhor. E mais uma vez nós vamos aprender com esse homem que pelo próprio Deus foi chamado de um homem segundo o seu coração, algumas lições. Esse Salmo 5, eu pontuei aqui 3 lições principais que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que nós vamos ver aqui no versículo 3, do 1 ao 3, na verdade, nós vamos ver uma coisa maravilhosa. Nós vamos entender que Davi, ele sempre tinha Deus como prioridade na sua vida. O interessante, queridos, é que Davi, ele colocava Deus em primeiro lugar. E hoje nós vamos ver que, se eu perguntar para você o que é que você mais ama no mundo, talvez você venha dizer, não, Deus é a pessoa que eu mais amo no mundo. Aí eu pergunto, como é que você tem exercido as suas prioridades? Deus realmente está lá? Ou talvez você possa dizer assim, mas eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo. Na verdade, quando nós usamos essa expressão, nós não temos tempo, se nós formos bem sinceros, o correto seria nós dizer, olha, essa não é a minha prioridade. É mesmo assim quando nós olhamos para todas as áreas da nossa vida. Vamos dizer assim, eu cometo um grave erro. Eu ultimamente não tenho me exercitado, não tenho feito com que a minha saúde seja a minha prioridade. Aí eu vou me justificar dizendo, olha, eu não tenho tempo de ir para o ginásio, não tenho tempo de praticar exercício físico. Eu usando essa desculpa, por mais que o tempo realmente seja muito apertado,
Na verdade, eu estou querendo dizer o seguinte, que a minha prioridade não está em fazer exercício. Você entende o que eu quero dizer? Essa desculpa de que não tenho tempo, na verdade, se fôssemos honestos, nós diríamos, olha, essa não é a minha prioridade. Só que nós vamos ver que Davi, ele tinha em Deus a sua prioridade. O versículo 3 é a coisa mais linda. Ele diz, pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã apresento a ti a minha oração e vigio. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, Deus, tu és a minha prioridade. O meu dia não começa sem ti. E a questão aqui, Davi não chegava diante de Deus com pressa. Davi chegava diante de Deus com paciência para poder ouvir a Deus. Tanto que ele coloca, olha, eu estou diante de ti, Deus, coloco o meu coração, coloco a minha oração e espero, e vigio. Ou seja, eu medito em ti. Essa é a primeira grande lição que eu vejo da vida de Davi. Ele sabia priorizar Deus. Qual tem sido as nossas prioridades? Qual tem sido o maior investimento do nosso tempo? O que é que nós temos mais valorizado? Já disseram que aquilo que eu mais invisto meu tempo, principalmente tempo livre, revela quais são as minhas reais prioridades. É de se pensar, não é? Muito bem. A segunda lição que eu vejo aqui, que está nos versículos seguintes, você vai ver o versículo 4 em diante, é que Davi, ele deixava bem claro para todo mundo a sua indignação contra os pecadores. Quando eu estava lendo o texto, meditando, eu me lembrei de Romanos, quando Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A parte primeira do versículo diz, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não peguem a forma do mundo. E quando você vai olhar hoje em dia, esse mundo cada vez mais perdido, cada vez mais distorcido, os valores divinos, esse mundo onde o pecado domina em toda a área, na família, na política, enfim, na igreja às vezes, em tudo que você olhar, você vai ver o pecado dominando em muitas áreas. Mas a questão é a seguinte, é que às vezes o que falta nos crentes é indignação contra o pecado. Como por exemplo, nós vemos a família sendo deturpada, já não há mais valores familiares, já não há mais essa questão de respeito, e nós, crentes, muitas vezes só nos conformamos com isso, nós não mostramos a nossa indignação. Agora Davi, ele mostra aqui que ele ficava indignado quando via os pecadores zombando de Deus, os pecadores escarnecendo de Deus. Davi, ele externava a sua indignação. Por quê? É porque ele conhecia Deus. Por conhecer a Deus, ele sabia as coisas que desagradavam a Deus. Será que nós não já estamos conformados com o mundo à nossa volta? Hoje em dia nós vemos falar de tantos pecados, tantos absurdos, que para nós já se tornou normal. Nós já não nos indignamos mais. Para nós ouvir certos absurdos, de tanto que nós ouvimos, nós nos conformamos. Poucas vezes você vai ver um crente indignado com o rumo que esse mundo pecador está tomando. Esse mundo perdido está tomando. Poucas vezes você vê crentes indignados com isso. Agora Davi não, Davi ele mostra a sua indignação quando ele encara o pecado, quando ele vê os homens pecadores. Aí eu te pergunto, o que é que te incomoda? Será que você vê, será que nós, quando eu digo você, não estou falando só contigo que está me ouvindo, toda a palavra antes de ir para você passou por mim, é um confronto comigo também. O que tem mostrado nossa indignação? Será que nós podemos falar como Davi, que nós estamos indignados com esse mundo, ou nós já nos conformamos? É de se pensar, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito. A questão não estamos a falar de perfeição, estamos a falar de pessoas que, uma vez que teve um relacionamento com Deus, ele vai entender que Deus é um Deus zeloso e Deus não compactua com o pecado, com o mal. Ainda mais quando ele é praticado de uma maneira proposital, desenfreada. Davi mostrava sua indignação referente ao mundo que ele vivia.
Que nós venhamos também ter o coração de Davi, que nós não venhamos nos conformar com esse mundo, tomar a forma do mundo, achar que tudo é normal. Eu não quero aqui detalhar os pecados, mas é só parar para ver a sua volta. Quantas coisas que a Bíblia diz que é pecado e hoje em dia é normal diante da sociedade. E o pior é que muitos crentes, muitos de nós, temos nos conformado com essa situação. Bom, essa é a segunda lição que eu vejo nesse texto aqui. A primeira, Davi priorizava Deus. Segunda, Davi se incomodava com aquilo que incomodava a Deus. E a terceira é que Davi, mesmo ele reconhecendo aquilo que incomodava a Deus nas outras pessoas, Davi ele olhava para si e reconhecia que a sua justiça, a sua maneira de ser não era suficiente para poder o salvar. Davi era dependente da misericórdia de Deus. Isso é lindo demais. Ou seja, Davi ele olhava para o mundo pecador, olhava para os pecadores, mas ele não batia no peito dizendo, eu sou o santo, eu sou aquele que mereço. Não. Ele diz aqui no versículo 7, mas eu, pela grandeza da sua misericórdia, entrarei na tua casa. Sabe o que isso mostra para nós? É que a pessoa que conhece Deus, que procura se aproximar de Deus, ela vai começar a priorizar Deus, ela vai começar a ver Deus como a razão da sua existência, ela vai começar a ficar incomodada com aquilo que incomoda Deus, mas nunca ela vai se achar boa o suficiente para estar diante de Deus. Ela vai olhar para si e vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, eu dependo da tua misericórdia, eu preciso de ti. Que seria de mim se não fosse a tua bondade? O interessante é que ele reconhece a sua necessidade da misericórdia e também reconhece a necessidade da orientação de Deus. No versículo 8 ele diz, guia-me, Senhor, pela tua retidão, por causa dos meus inimigos. Sabe? É tão lindo quando um homem, por mais que seja rei, que seja poderoso, tenha fama, e quando Davi olha para o passado, se você for olhar para o passado de Davi, foi um homem vitorioso, derrubou gigantes, foi um homem que fez com que o império progredisse, avançasse, mas mesmo assim, ele reconhecia a sua dependência da orientação de Deus. Primeiro da misericórdia, depois da orientação. Sabe, é lindo quando nós paramos para poder meditar, embora os salmos todos que nós iremos estar compartilhando são cânticos, são poesias, são poemas, não são cartas doutrinárias, não são cartas históricas, mas em todas elas nós vamos ver ricos ensinamentos para a nossa vida prática. E o interessante de ver é que eles foram escritos por pessoas que tinham como propósito o que? Despejar o seu coração diante de Deus. Sabe, amados, que nós venhamos aprender a meditar na palavra do Senhor e aprender com esses homens o caminho que eles percorreram, para que nós venhamos conhecer mais a Deus, que venhamos ter mais proximidade de Deus. Amém? Essa é a meditação de hoje. Guarda no seu coração. Resumindo os 3 tópicos, priorize Deus de verdade. Priorize Deus. Segundo, se incomode com aquilo que incomoda a Deus. Não se conforme com o mundo, não. Não tenha o mundo como sendo normal. Não, se incomodou a Deus, se incomode também. Terceiro, nunca se esqueça que a sua justiça não te salva. É a misericórdia de Deus que te mantém em pé. É pela misericórdia que você é salvo e pela misericórdia você caminha. E nunca se esqueça, dependa da orientação de Deus. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que a sua família seja abençoada. Compartilhe essa palavra com alguém que você acha que precisa ouvir. E eu tenho certeza que Deus será glorificado na sua vida e nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus e nos vemos amanhã, tá bom? Fique na paz.